Robert Kiyosaki, autor famoso do livro Pai Rico, Pai Pobre, diz que aprender a ganhar dinheiro não é algo que ensinam na escola. Lá, ensinam a arranjar emprego e seguir uma carreira. Muitos de nós, especialmente os que vêm de famílias de classe média como a minha, aprendemos a ser pobres com nossos pais. Eles não queriam isso para nós, mas também não sabiam sobre finanças. Aprenderam coisas antigas e nos ensinaram quando nascemos. Kiyosaki diz que a pobreza é passada de pai para filho como uma tradição. Gostaria de ter lido o livro Pai Rico, Pai Pobre quando era mais jovem. Recomendo muito ler o livro ou assistir a um vídeo sobre ele. Os ricos não trabalham só pelo dinheiro. Kiyosaki lembra quando tinha 9 anos e não pôde ir à casa de praia de um amigo porque era considerado pobre. Perguntou ao pai como ficar rico e a resposta foi simples: aprender a ganhar mais dinheiro. Ele percebeu que isso não era suficiente para ficar rico. Seu pai, a quem ele chama de pai pobre, era professor e sempre teve dificuldades financeiras. Quando Robert e seu amigo Mike expressaram interesse em ganhar dinheiro, o pai pobre sugeriu que falassem com o pai de Mike, que ele chama de pai rico. Apesar de não ser rico na época e não ter estudado muito, o pai rico tinha negócios que iam bem. Eles decidiram procurá-lo. Quando se encontraram, o pai rico concordou em ensinar. Mas não como na escola. Ele só ensinaria se eles trabalhassem para ele, dizendo que aprenderiam mais assim. Pai rico propôs pagar 10 centavos por hora, 3 horas por sábado. Robert escolheu trabalhar, mesmo tendo um jogo marcado. O trabalho era repetitivo, mas eles persistiram por querer aprender. Depois de algumas semanas, Robert quase desistiu, mas o pai rico esperava isso e queria ensinar de uma forma diferente. Robert concordou em aprender mais. O pai de Robert ficou irritado com o pai de Mike. Ele aconselhou Robert a pedir um aumento, mas quando Robert foi falar com o pai de Mike, teve que esperar muito tempo e não recebeu ajuda. Acusou o pai de Mike de ser avarento e de não respeitar os funcionários. O pai de Mike disse que aprender não é só ouvir, mas também é viver experiências. Ele explicou que muitas vezes aprendemos com a vida. Enquanto algumas pessoas apenas vivem, outras aprendem com os desafios. O pai rico queria que eles aprendessem assim. Pagava pouco para que eles entendessem o valor do dinheiro. Quando o pai rico perguntou a Robert o que ele aprendeu trabalhando por pouco dinheiro, ele criticou que os chefes eram avarentos e não valorizavam os funcionários. Até ameaçou sair se não recebesse um aumento ou mais instruções. O pai rico explicou que muita gente faria isso, mas não resolveria os problemas. Ele queria que Robert entendesse que só ganhar mais dinheiro não era a solução. Era preciso fazer o dinheiro trabalhar por você. Robert começava a entender a lição do pai rico. O pai rico perguntou se Robert ainda gostava de aprender. Quando Robert disse que sim, o pai rico decidiu não pagar mais pelo trabalho na loja. Robert ficou confuso, queria mais dinheiro, mas agora trabalharia de graça. O pai rico explicou que ele precisava usar a cabeça para ganhar mais dinheiro. Robert e Mike trabalharam sem ganhar dinheiro por 3 semanas. Um dia, o pai de Mike os levou para tomar sorvete. O pai rico perguntou se aprenderam algo, mas eles disseram que não. Ele disse que precisavam refletir sobre a lição. Pediu que observassem as pessoas no parque e pensassem se queriam uma vida assim, trabalhar muito por pouco dinheiro, esperando por férias e uma pensão após muitos anos de serviço. O pai rico pediu para eles pensarem se queriam aquela vida. Ele ofereceu um aumento, mas eles recusaram. Mesmo quando aumentou a oferta, recusaram de novo. Robert queria aceitar, mas algo o segurava. O pai rico percebeu que eles estavam sendo testados. Havia uma parte deles que queria aceitar, mas também uma parte que não tinha preço. Ele ofereceu mais dinheiro, mas eles resistiram. O pai rico disse que era bom não terem um preço, porque muita gente se deixa controlar pelo medo e ganância, o que ele chamava de corrida dos ratos. Mike perguntou se havia outra forma de ganhar dinheiro. E o pai rico disse que sim, mas poucas pessoas sabiam disso. Curioso, Mike quis saber mais, e o pai rico sugeriu que trabalhassem juntos sem ganhar dinheiro. Mike pediu uma dica sobre por onde começar, e o pai rico disse que o primeiro passo era ser honesto consigo mesmo. Ele explicou que isso significava admitir seus verdadeiros sentimentos, não para os outros, mas para si mesmo.
O pai rico duvidava que as pessoas que trabalhavam para ele pudessem confrontar sua própria verdade. Ele notou que, em vez disso, elas tinham medo de não ter dinheiro e agiam por emoção, não razão. Segundo o pai rico, muitas pessoas trabalham para ganhar dinheiro, esperando que isso acabe com seu medo. Mas isso não resolve o problema principal. Ele disse que o dinheiro muitas vezes controla as emoções das pessoas, e elas não querem admitir isso. O pai rico incentivou-os a evitar esse ciclo, explicando que ter coisas materiais não resolve o problema principal. Ele introduziu outro sentimento importante: o desejo. Muitas pessoas querem coisas melhores, mais bonitas ou emocionantes, e acham que o dinheiro as fará felizes, mas essa felicidade não dura. Ele disse que muitas pessoas ricas têm medo de perder o que têm, o que as deixa mais ansiosas do que quando eram pobres. As emoções podem afetar nosso pensamento, e o medo pode nos levar a decisões que não resolvem o verdadeiro problema. O pai rico ficou feliz quando os dois concordaram em trabalhar sem ganhar dinheiro e resistiram à tentação de ganhos fáceis. Eles estavam aprendendo a pensar, mesmo quando estavam sob pressão emocional. Ele os encorajou a continuar trabalhando, sem se preocupar apenas com o dinheiro imediato, pois isso os ajudaria no futuro. Ele disse que era importante usar suas mentes para encontrar oportunidades diferentes. Os rapazes seguiram o conselho do pai rico e tiveram uma ideia inteligente. Abriram uma biblioteca, onde as crianças pagavam para ler quadrinhos o quanto quisessem. Contrataram a irmã mais nova de Mike para ser a bibliotecária e começaram a ganhar dinheiro. Mesmo com alguns problemas, aprenderam a fazer o dinheiro trabalhar para eles, mesmo quando não estavam presentes. Eles aprenderam uma coisa importante: os ricos não trabalham só por dinheiro. Estavam prontos para aprender mais, e o pai de Mike estava pronto para ensinar-lhes outra coisa importante: a importância de entender sobre dinheiro. Ele disse que aprender sobre dinheiro é crucial para ser rico. Por exemplo, entender contabilidade, mesmo que seja chato, é muito importante. O pai rico explicou coisas complicadas sobre dinheiro para eles, como a diferença entre ativos e passivos. Ativos são coisas que fazem o dinheiro entrar, enquanto passivos são coisas que fazem o dinheiro sair. Essa ideia simples é muito importante para ficar rico, mas muitas vezes as pessoas não entendem bem. No centro de tudo está algo chamado balanço patrimonial, que ajuda a equilibrar ativos e passivos. Ativos são coisas que fazem você ganhar dinheiro, como alugar uma casa para alguém. Por outro lado, passivos são coisas que fazem você perder dinheiro. Então, para ficar rico, é importante ter mais ativos e menos passivos. Entender essas ideias simples ajuda a entender como cada pessoa lida com seu dinheiro. Robert diz que muitas vezes, as pessoas endividadas acham que podem resolver seus problemas ganhando mais dinheiro. Mas ter mais dinheiro nem sempre resolve os problemas, e às vezes até piora. Muitas pessoas que ganham muito dinheiro, como em loterias ou heranças, gastam tudo rapidamente, porque ter mais dinheiro, muitas vezes, significa gastar mais. Aprender sobre dinheiro é muito importante. Muitas pessoas podem ser bem-sucedidas em suas carreiras, mas têm dificuldades financeiras porque não sabem lidar com dinheiro. Elas podem ser inteligentes, mas financeiramente não sabem se virar, trabalhando duro pelo dinheiro, em vez de fazer o dinheiro trabalhar para elas. Robert diz que muitas pessoas ainda pensam que suas casas são ativos, mas na verdade são passivos, porque custam dinheiro com impostos e despesas. Mas isso não significa que não devemos ter uma casa. Só que é importante ter outros ativos que gerem dinheiro suficiente para cobrir as despesas. Para ficar rico, basta ter mais coisas que geram dinheiro e gastar menos. Ser rico, para Robert, é poder sobreviver por um tempo sem precisar de mais dinheiro. Quando você tem ativos suficientes para pagar suas contas, você é rico. Não importa se tem muito dinheiro no banco ou não. Um ensinamento importante é cuidar bem do seu próprio negócio. Ray Kroc, o cara que começou o McDonald's, sabia que investir em lugares era crucial para fazer a empresa crescer. Muitas pessoas só pensam em abrir um lugar, mas é mais importante entender a diferença entre isso e cuidar do negócio. O segredo é focar em coisas que aumentam de valor, não em coisas que perdem valor. Os pais devem ensinar isso para jovens antes de eles saírem de casa.
para que entendam como construir um patrimônio real e evitem se endividar. Robert diz que os verdadeiros negócios podem ser de muitos tipos, então há muitas formas de ficar rico de verdade. Ele diz que os melhores negócios são aqueles que você não precisa ficar o tempo todo cuidando, outras pessoas podem fazer isso por você. Se você precisa estar sempre lá, não é um negócio de verdade, é só um trabalho. Ele também diz que é importante investir em ações, títulos e casas que dão dinheiro. E também em coisas como direitos autorais de músicas e patentes. Ele diz que é bom explorar qualquer investimento que tenha valor, dê dinheiro ou aumente de valor com o tempo, contanto que haja gente querendo comprar. Robert acha que é importante gostar do que você investe. Ele mesmo adora casas, então gasta a maior parte do tempo pensando e investindo nisso. Mas ele diz que se investir em algo que não gosta, você não vai se dedicar tanto, e isso pode atrapalhar seu sucesso financeiro. Ele também diz que é importante ter muitos negócios que te deem dinheiro. Quando o dinheiro que você ganha com esses negócios aumenta, você pode se dar alguns luxos. Mas ele fala que você só deve fazer isso se os negócios estiverem te dando dinheiro suficiente. Só quando eles te derem dinheiro o bastante é que você deve gastar mais. Robert fala sobre impostos e empresas. Ele diz que, ao contrário do que muita gente pensa, Robin Hood não era um herói, era um ladrão. Ele diz que a classe média, especialmente a mais instruída, acaba pagando muitos impostos, enquanto os ricos conseguem pagar menos. Ele dá exemplos dos impostos na Inglaterra e nos Estados Unidos, mostrando como o imposto de renda, que era para taxar os ricos, acaba afetando mais os pobres. Robert costumava dizer que ele e o pai rico tinham ideias diferentes. Enquanto o pai rico gostava de economizar dinheiro, o pai pobre achava que era bom gastar e contratar mais gente. O pai rico dizia que era melhor ser moderado nos gastos e contratações para ganhar respeito dos investidores. O pai pobre gostava que o governo ajudasse as pessoas, mas Robert ficava confuso, porque trabalhava para um cara rico e para um líder do governo. Com o tempo, ele viu que os ricos conseguem evitar muitos impostos, enquanto a classe média paga mais. Conforme o governo precisava de mais dinheiro, começou a cobrar mais impostos da classe média. Mas os ricos acharam uma forma de evitar isso usando empresas. Robert diz que entender como as empresas funcionam pode ajudar os ricos a pagar menos impostos. A maioria dos ricos não paga muitos impostos porque sabe como evitar. Neste contexto, aprendizados importantes sobre dinheiro estão em foco. Aqui está o ensinamento número 5. Pessoas ricas investem seu dinheiro sabendo que sua inteligência é o ativo mais valioso. Ao aprenderem sobre finanças, podem fazer fortunas a partir de ideias simples ou negócios. Ao entenderem mais sobre dinheiro, começam a ver oportunidades que os outros não veem e podem ficar ricos. Na década de 1990, durante uma crise financeira no Arizona, Estados Unidos, enquanto muitos estavam preocupados com a recessão, Robert e sua esposa Kim tiveram muito sucesso. Um exemplo é quando Robert comprou uma casa avaliada em $75 mil por apenas $20 mil. Eles precisavam pagar uma entrada de $2 mil, mas não tinham esse dinheiro. Então, pediram emprestado a um amigo, que cobrou uma pequena taxa de $200. Enquanto esperavam pela compra, Robert anunciou a casa por $60 mil, sem precisar de entrada. Quando a casa foi oficialmente deles, ele a vendeu rapidamente por um lucro de $40 mil em apenas 5 horas. Esse exemplo mostra como boas ideias e inteligência financeira podem gerar dinheiro, vendo oportunidades onde outros não veem. Robert destaca que os mercados financeiros são voláteis e os investimentos têm altos e baixos. Ele diz que o mundo sempre oferece oportunidades, precisamos apenas saber identificá-las. Quanto mais aprendemos sobre dinheiro, mais oportunidades aparecem. À medida que o mundo muda, é cada vez mais importante ser inteligente com o dinheiro para encarar o futuro com confiança. Pessoas que entendem bem de dinheiro conseguem encontrar e aproveitar oportunidades, enquanto aquelas que têm medo acabam ficando para trás, observando os outros progredirem. Ao longo da história, vimos que o que é considerado riqueza muda. Antes, era terra. Depois, era indústria e produção. Agora, é informação,
que se move rapidamente pelo mundo. E isso vai mudar ainda mais rápido no futuro. Uma lição importante é que devemos aprender não só para ganhar dinheiro, mas também para crescer. Robert compartilhou uma história de uma escritora em Singapura. Ela queria ser famosa, mas seus livros não vendiam bem, apesar de serem bons. Quando sugeriram que ela aprendesse sobre vendas, ela não quis. Robert disse que ser um autor famoso não é só escrever bem, é também saber vender. Se ela aprendesse a vender, poderia vender mais livros. Muitas pessoas talentosas, como essa escritora, enfrentam problemas financeiros. Um consultor empresarial disse que elas estão perto de ter sucesso, só precisam de uma habilidade a mais. Muitas pessoas só trabalham duro, mas se essa escritora aprendesse sobre vendas, poderia vender mais livros e ter mais sucesso financeiro. Quando Robert lançou seu primeiro livro, Se Você Quer Ser Rico e Feliz, Não Vá para a Escola, enfrentou uma sugestão editorial de mudança de título para algo mais normal, como A Economia da Educação. Mas Robert decidiu manter o título original, porque sabia que seria mais polêmico e atrairia mais atenção da mídia, o que se mostrou uma boa estratégia. Inspirado pelo pai rico, Robert valorizou aprender sobre várias coisas, não apenas sobre uma única área. Ele e seu amigo Mike experimentaram muitas ocupações diferentes quando estavam crescendo, sabendo que muitas pessoas ficam presas em empregos comuns e não percebem a importância de desenvolver diferentes habilidades. Robert acredita que é importante pensar a longo prazo e encoraja as pessoas a aprenderem novas habilidades, comparando isso a se exercitar na academia. Pode ser difícil no começo, mas traz muita satisfação depois. Enquanto o pai pobre dizia que era importante se especializar, o pai rico valorizava aprender sobre muitos aspectos dos negócios. Ele também destaca algumas habilidades importantes para o sucesso, como saber lidar com o dinheiro, gerenciar sistemas, liderar pessoas e ser bom em vendas e marketing. Ele mesmo está sempre procurando maneiras de melhorar nessas áreas através de cursos e materiais educacionais. Mas superar problemas financeiros significa enfrentar o medo, o ceticismo, a preguiça e maus hábitos. Robert diz que é normal ter medo de perder dinheiro, mas é importante enfrentá-lo para crescer financeiramente, porque não fazer nada é pior para o progresso. Gerenciar o medo e aceitar a possibilidade de perder dinheiro é o que separa as pessoas ricas das que têm dificuldades financeiras. Segundo Robert, é importante entender como cada pessoa lida com esses sentimentos. Ele observa que muitas pessoas ricas já perderam dinheiro em algum momento, mas o que as diferencia é como enfrentam o medo nessas situações. Vencer o pessimismo, seja vindo de nós mesmos ou das pessoas ao nosso redor, muitas vezes nos impede de agir e aproveitar as oportunidades. Robert conta sobre um amigo que perdeu a chance de investir em um imóvel lucrativo por causa do ceticismo. Enquanto os céticos só criticam, os vencedores tentam aproveitar as oportunidades que aparecem. O mercado imobiliário, por exemplo, pode ser uma boa maneira de ganhar dinheiro, mas muitas pessoas desistem por causa de preocupações pequenas, como manutenção ou problemas com inquilinos. Isso as impede de explorar todo o potencial desse mercado. Vencer a preguiça requer um pouco de ambição. Embora muitos pensem que ambição é algo ruim, é importante mudar essa ideia. Em vez de achar que algo é impossível financeiramente, é melhor perguntar: como posso fazer isso acontecer? Isso nos faz buscar soluções criativas. Falta de ambição impede o progresso, mas um pouco de ambição pode nos ajudar a buscar uma vida melhor e a ser mais inovadores. A história mostra que o desejo de uma vida melhor trouxe muitos avanços na educação, tecnologia e outras áreas. Embora a ambição demais possa ser ruim, um pouco dela é importante para nos motivar a buscar um futuro melhor. É importante abandonar hábitos ruins para ter sucesso e cultivar práticas boas. Enquanto o pai pobre costumava pagar todo mundo antes de si mesmo e muitas vezes ficava sem nada, o pai rico se pagava primeiro, mesmo quando o dinheiro estava curto. Ele sabia que tinha que pagar suas dívidas, então sempre buscava maneiras de ganhar mais dinheiro, o que o motivava. Esperamos que este resumo dos livros de Robert Kiyosaki tenha sido útil para você. Se quiser saber mais,
Temos uma lista de reprodução disponível para assistir. Obrigado por assistir.